Vamos fazer aqui a leitura do livro da genealogia de Adão, o primeiro homem que Deus criou. Genealogia, meus irmãos, é o livro dos descendentes da pessoa, né? Começou com Adão, aí tem seus filhos, os netos, bisnetos, assim vai. Esse aqui é o registro da genealogia de Adão, que diz assim a palavra de Deus. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, o homem, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher. E os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, ou de Adão, né? No dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Viveu um bocado, não foi? 930 anos. Mas morreu. Teve jeito, né? Viveu muito, mas acabou morrendo, meus irmãos. Vamos pular aqui alguns descendentes de Adão. Quero que você venha aqui para o capítulo, para o versículo 19. Versículo 19. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos, olha aí, e teve filhos e filhas. É o versículo 19, é o mesmo capítulo, só o versículo 19, ao 20. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Morreu também. 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Ou seja, esse aqui não morreu. Ele foi, arrebatado. Vai dizer lá em Hebreus, e pela fé Enoque não viu a morte, mas foi transladado, arrebatado, ainda vivo, no céu. Então teve um aqui que quebrou, né, aí a morte, né? Pulou, da vida foi direto para a vida eterna. Aí diz o 24, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. E Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos. E morreu. Meu irmão, 969 anos. O cara viveu quase 1000 anos. Bom? Só até aqui, meus irmãos. Só até aqui. Se alguém lhe perguntar qual foi o ser humano mais velho da Bíblia, né? Claro, da Bíblia não, vamos dizer que existiu. Se você e essa pessoa acreditar na Bíblia, o nome dessa pessoa era Matusalém. E viveu 969 anos. Viveu mais do que Adão. Mas morreu. Amém, meus irmãos? Essa é a terceira mensagem da série de mensagens que a gente está pregando a respeito de como estarão vivendo aqueles que Jesus irá arrebatar na sua vida. Amém? Como estarão vivendo aqueles que o Senhor vai levar, quando Ele voltar, vai levar ainda vivo. Como estarão vivendo? Estarão vivendo no pecado? Ou estarão andando com Deus, que nem Enoque? Então, essa é a terceira mensagem, meus irmãos. Irmãos, a lista que está aqui em Gênesis 5, dos descendentes de Adão, ela é uma lista, meus irmãos, literal. De fato, essas pessoas aqui, elas existiram. E, de fato, viveram quase 1000 anos. Teve gente que viveu aqui quase 1000 anos, como o próprio Adão e o próprio Matusalém, que foi o mais velho, viveu 969 anos. Por que nós acreditamos nisso? A Bíblia, ela contém fábulas.
parábolas, né, histórias inventadas que Jesus criou, não só Jesus, os profetas, para trazer uma lição para nós. Quando Jesus falou suas parábolas, parábola das 10 virgens, né, que a gente viu anteriormente, ali era uma parábola, não foi algo real. Ele conta a história de um noivo, né, que foi se casar e tinha as damas de honra, as 10 virgens. Só que 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Não se prepararam para receber o noivo. E quando o noivo chegou, elas foram atrás de azeite para colocar na lâmpada. Mas enquanto elas iam atrás, as outras 5 que estavam preparadas entraram para a festa, junto com o noivo. E o noivo entrou e fechou a porta. E quando chegaram as atrasadas, não puderam mais entrar. Essa história era real? Foi real? Não. Foi uma história inventada para Jesus para trazer uma lição para nós. E quando o noivo vier, que é o próprio Jesus, da sua igreja, uma parte vai estar preparada e a outra não. Porque as damas virgens ali representam, irmãos, não é o mundo não, viu? A virgindade ali das meninas representa a pureza da igreja. Mas uma parte não vai estar preparada, vai ficar de fora, e outra parte vai entrar lá para as bodas, né, do Cordeiro de Deus, do grande noivo. Certo? Então, assim, isso foi uma história que Jesus criou para trazer uma lição para nós. A gente está alerta, né? Que até dentro da igreja, irmãos, a gente tem que estar preparado para subir, para ir com Jesus. Se lá fora, quem está lá fora, meu amigo, entendesse isso, que até entre os crentes, aqueles que creem em Deus, o negócio vai ser, uma parte ainda vai ficar. Agora imagine esses que estão aí fora. O que vai acontecer com eles, né? Se dentro da igreja uma parte vai ficar de fora da salvação, irmãos, quanto mais os outros, viu? É uma coisa para a gente refletir. E se eles descobrissem isso e acreditassem, né, talvez desejassem mais fazer parte daquele povo que vai para o céu, que vai ser salvo. Mas eu estou contando isso, irmãos, para dizer que essa genealogia não é uma história inventada. Apesar de falar de homens que viveram 900 anos, 700 anos, 300 e poucos anos, não é inventada. Por quê? Porque em 1 Crônicas, capítulo 1, do verso 1 ao 4, vai ser colocada essa genealogia, irmãos, na história como sendo algo real, como sendo algo verdadeiro, que realmente foi a genealogia de Adão e de homens que viveram muito tempo, certo? O próprio Jesus vai usar essa genealogia, o evangelista Lucas vai usar essa genealogia lá em Lucas 3, do 36 ao 38, para dizer que Jesus ele é filho de Deus. Por quê? Porque Jesus, irmãos, era descendente desse Noé aqui, que era descendente desse Enoque aqui, que era descendente de Adão, e Adão era filho de Deus. Então ele conta a genealogia de Jesus usando essa genealogia aqui do capítulo 5 de Gênesis, para mostrar que Jesus nasceu do primeiro homem, Adão, que por sua vez nasceu de Deus, né? Foi criado por Deus. E Lucas faz isso para quê? Para provar que Jesus é filho de Deus também. Amém? Então é algo real, irmãos. Mas Fabiano, por que eles viviam tanto tempo? Tinha seus propósitos. O homem havia caído, o homem estava no pecado, a comunhão com Deus estava quebrada, irmãos. Porém, apesar disso, meus irmãos, Deus ele queria transmitir a verdade lá no Jardim do Éden para a descendência de Adão. E o próprio Adão, vivendo 800 e poucos anos, podia contar os seus filhos e filhos dos filhos que realmente ele viveu em um jardim. E que lá nesse jardim ele tomou a triste decisão de pecar contra Deus. E ele foi expulso desse jardim. Aí os seus descendentes perguntaram: mas Adão, tu andou mesmo com Deus? Ele: eu andei. A Eva foi tentada pela serpente e obedeceu a serpente. Foi assim mesmo, Adão? E Adão: foi desse jeito. E assim a história da palavra de Deus, da verdade de Deus, irmãos, ia passando de geração em geração. Isso é um dos propósitos pelos quais os homens viviam muito tempo aqui. Para mostrar que realmente houve um jardim em que o homem tinha plena comunhão com Deus. Era perfeito. Mas que esse homem resolveu desobedecer a Deus, cometendo o pecado. Certo? Então Deus ele tinha esse objetivo, né, de preservar esse conhecimento para que um dia fosse escrito e chegasse até nós, como chegou. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, dentre esses filhos de Adão, depois que Adão peca, nasce um chamado Caim.
E depois nasce Enoque. E a gente conhece a história de Caim e Abel. E a gente conhece a história de Caim e Abel, não é esse? Que um matou o outro. Caim matou seu irmão Abel por inveja. Um detalhe, viu? Olha o detalhe aí. Os dois estavam no culto. Abel trouxe uma oferta verdadeira para Deus, de coração, do melhor dos animais, o animal mais gordo, mais bonito. Então, e ofereceu a Deus. Já Caim oferece dos frutos, uma oferta de qualquer jeito. Aí Deus, irmãos, diz assim, que ele recebe a oferta de Abel, mas não recebeu de Caim, isso no culto. E dentro do culto, irmãos, o diabo colocou no coração de Caim: vou matar Abel. Por quê? Sabe por que Deus preferiu a oferta dele e não quis a minha? Simples assim. Deus se agradou dele e não se agradou de mim. E o que Abel tem a ver com isso? Nada, né? Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção é que eles estavam em um culto, ofertando a Deus. Por isso, irmãos, que no grande dia, quando Jesus vier, uma parte vai ficar de fora da igreja, entre aspas, né? Igreja, instituição, né? Grupo, como a gente está aqui. O joio fica de fora e o trigo vai ser salvo. Caim era o joio e Abel era o trigo. Abel foi recebido pelo Senhor na sua morte e Caim foi viver a vida dele com o diabo. E Caim, irmãos, ao invés de preservar esse conhecimento que Deus quis trazer ao mundo, para que os homens continuassem a adorar a Deus, a buscar Deus, ele se distancia, se casa com uma mulher lá, um parente dele, prima talvez, e vai viver a vida dele. E ele forma uma cidade. E nessa cidade, irmãos, em vez de Caim se arrepender dos seus pecados, de ter matado seu irmão Abel, ele resolve cometer mais pecados contra Deus. Deus falou para ele não fazer uma cidade, ele ser nômade, e já começa desobedecendo. Tem um filho que o nome é Enoque também, e tem forma uma cidade e coloca o nome da cidade de Enoque, que era o nome do filho. Não glorifica Deus, glorifica seu filho, né? E fazendo isso, irmãos, vem a descendência de Caim, que está no capítulo 4. Que está contrapondo essa daqui. Nessa descendência de Caim, irmãos, o sétimo descendente que é colocado lá por Moisés, que é escrito, se chama Lameque. E esse cara, irmãos, é a desgraça, viu? Deus tinha dito no começo, irmãos, que houvesse o casamento entre um homem e uma mulher. Lameque arruma logo é duas, casa logo é com duas. Ele institui a bigamia, que depois dá origem à poligamia, que é a pessoa, o homem ou a mulher se casar com mais de um cônjuge, né? Um homem ter 2, 3 mulheres ou mais, ou a mulher ter 2, 3 homens ou mais. Certo? Começou aonde? Na família de Caim. E lá o camarada era músico, certo? Eles eram habilidosos para trabalhar com ferro, tinha músico, ou seja, a arte estava se desenvolvendo. Mas junto com a arte, o pecado. E o pecado começa a se desenvolver, irmãos. Certo? Esse Lameque arruma 2 mulheres, se casa com 2, matava os outros de graça, qualquer besteirinha. Ele era um tipo de governador lá, de rei dessa cidade, filho de Enoque, né? Pelo menor das coisas, irmãos, por banalidade, ele matava a pessoa. Ele escreve uma música dizendo: matei o jovem porque ele me pisou. Não é? Ou seja, o jovem pisou ele foi lá e tirou a vida do jovem. Totalmente desproporcional, né? Só que o cara fez um pouquinho, em vez dele resolver de outra forma, né? Ou prisão, ou pagamento de alguma coisa, ele foi tirar a vida do rapaz. E ele cantava isso, era maldade mesmo. Eram os homens se rebelando contra Deus. E é por isso, irmãos, que vai surgir a genealogia do capítulo 5. Porque se os descendentes de Caim resolveram não adorar mais a Deus, dos descendentes de Adão, Deus levantou um homem, Sete. E de Sete, que Deus deu a Eva no lugar de Caim, nasceu essa família aqui no capítulo 5, irmãos. De um grupo de pessoas que tomou uma decisão diferente de Caim da sua família. Nós vamos adorar a Deus. Enquanto a família de Caim, seus descendentes, não queriam mais adorar a Deus, os descendentes de Adão e de Sete, por Sete, né, não por Caim, mas por Sete, porque Abel tinha morrido, resolveram o quê? Adorar a Deus. Olha aí no capítulo 4, ó, no finalzinho.
Capítulo 4. Verso 25. Adão tornou a ter relações com sua mulher, Eva, né? E ela deu à luz um filho, a quem colocou o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. E foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O mal, irmão, só crescendo, a apostasia, os homens abandonaram a Deus. Mas Deus deu outro filho para Eva. É interessante que ela fala: Deus me deu outro, no lugar de Abel, que Caim matou. Não foi no lugar de Caim que foi embora. Foi de Abel, porque Abel era justo. Abel adorava Deus e Caim o matou. E agora Deus deu outro, que também era justo. Começou a amar a Deus. Sete. E esse camarada teve um filho, Enos. E Enos olhou: espera aí, cadê o culto? Por que não está mais acontecendo o culto a Deus? Público, né? O culto público. Espera aí. Por que parou? Né? Parou por quê? Sabe por que Abel foi-se embora? Negativo. Vamos começar a adorar a Deus e a cultuar a Deus de novo. E eles, irmãos, restauram o culto a Deus. Ó, foi nesse tempo que se começou a invocar publicamente, ó, o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Aleluia. Deus te levantou para você invocar o nome do Senhor na tua casa, na tua família, lá no teu trabalho, diante dos vizinhos. Amém? Um bando de pecador, tudo abandonaram a Deus, não querem saber de Deus, mas no meio nasceu um, ó, ei, aqui tem crente, ó, vamos adorar a Deus, vamos cultuar a Deus, louvar e engrandecer o nome do Senhor. E assim é com você, meu irmão, onde Deus me colocou. Você é a luz do mundo, como Jesus disse. A igreja é o sal da terra, como Jesus disse, irmãos. Amém? Então o culto é restaurado, irmãos. Caim abandonou a Deus com a sua família. Mas Sete não. Eu vou seguir meu pai Adão, quando estava lá no jardim, que buscava a Deus, que adorava. Aí nasce o Enos, restabelece o culto. Vamos adorar, vamos ofertar. Aquilo que Abel fez, ofertando a Deus, vamos voltar a fazer. Deixa Caim viver a vida dele, a gente vive aqui a nossa. Aleluia. Esse, irmãos, foi levantado por Deus com um propósito. Assim como esses aqui da genealogia do capítulo 5. Transmitir a mensagem de Deus para os descendentes. Voltar a adorar e a buscar a Deus. Ou seja, Deus levantou com um propósito. E eles começaram a cumprir. Amém? E você, o que está fazendo aí com o propósito de Deus, que Ele tem para a sua vida? Você já descobriu o que Ele quer que você faça? Se Ele quer que eu pregue, irmãos, eu pastoreio, é o que eu vou fazer. É cantar, é zelar pela obra, é contribuir, é evangelizar, o que é? Eles descobriram, irmãos, e começaram a fazer. Se você não descobriu ainda, não é só trabalhar na obra de Deus, você vai descobrir. Aí você vai ver o que é ser uma pessoa realizada e feliz, no centro da vontade de Deus, irmãos. O que você tem feito com o propósito que Deus tem para você nessa vida? Isso é maravilhoso, irmãos. Volta aí para o capítulo 5. Isso é maravilhoso. Porque Deus não abandonou seus filhos. Amém? Deus não abandonou, irmãos. Apesar do pecado de Adão, de Eva, de Caim, Deus, deixa essa raça ruim meio pro inferno mesmo. Não abandonou não, irmãos. Ele começa a levantar homens, que entendem o chamado dele. Deus, irmãos, não desistiu dos seus filhos. Em Isaías 44, 13, irmãos, diz assim: porque derramarei água sobre o chão sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, os seus descendentes, e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiros, juntos às correntes de águas. Coisa tremenda, irmãos, porque Abel morreu. Mas a fé de Abel, não morreu. Ficou com quem? Com os descendentes lá de Adão. O nosso tio Abel, que foi assassinado, adorava a Deus. Então vamos adorar. Os homens passam, irmãos. Pessoas morrem, eu vou morrer um dia, você. Mas a fé vai continuar, irmãos. Pode ter certeza. A obra de Deus, ela vai continuar. Por quê? Porque Deus não desistiu do ser humano. Apesar de um homem ser pecador,
apesar de Deus saber que o filho ia nascer e ia ficar defeituoso, Deus tomou a decisão: eu não vou abortar esse filho, eu não vou jogar ele no mato, mas eu vou restaurá-lo. E aqui no versículo 1 de Gênesis 5, irmãos, começa dizendo: no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Ele está relembrando quando Deus fez Adão e Eva no jardim, que criou o homem à imagem e semelhança de Deus, e eram perfeitos. E agora, irmãos, parece que Deus está recomeçando, ó. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu não abandonei vocês, apesar do pecado de vocês, a minha imagem continua em vocês. Vocês continuam sendo criados à imagem e semelhança do Criador de vocês, do Pai de vocês. Por isso vocês podem ser justos, como Deus é. Claro que não na medida de Deus, né? Mas justo, recebendo de Deus um atributo comunicado, um atributo da justiça. Deus está dizendo: ó, vocês não precisam ser como Caim, que abandonou a Deus, o culto a Deus. Vocês podem ser como eu sou, como os filhos de Deus eram no passado. E é assim que os crentes vão estar vivendo no dia da vida de Jesus, manifestando os atributos comunicados de Deus: justiça, bondade. Por que a gente está com esse projeto de cestas básicas, irmãos? Para que naquele grande dia do arrebatamento, quando a gente estiver lá, o Senhor olhe para nós e diga assim: ó, vinde benditos de meu Pai, né? Possui o reino que nos foi preparado antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Por isso, irmãos, a gente se levantou com esse projeto e mais intensamente, né? Por quê? Porque aquele que contribui aqui, irmãos, vai ser recompensado lá. Amém? Eu estou procurando pregar, ensinar e levar os irmãos a fazer. Mas a irmã Helena pediu: traga os alimentos. Não esqueça, né? Lá no grupo. É isso aí, irmãos. Um incentivando o outro, lembrando, né? Ó, vamos levar, vamos ajudar quem precisa. Para que no grande dia, irmãos, o juízo, o Senhor venha dizer: eu tive fome naquele dia, ou naquela semana, eu estava sem nada para cumprir. Aí você mandou aquela cestinha para mim. Meus irmãos, Deus usa, né? Aquele que se disponibiliza. Amém? Então a imagem de Deus, irmãos, ainda está em nós. Deus nos permitiu nascer. E o maravilhoso é que a gente nasce não só com o pecado dentro de nós, mas nasce também com a imagem e semelhança de Deus. Atributos divinos em nós. Somos seres espirituais, por exemplo, como Deus é espiritual, e podemos buscá-lo, irmãos. Amém? Então, temos isso. Nascer, meus irmãos, é uma bênção. E se Deus nos deu a vida, vamos valorizar essa vida, irmãos. Amém? Vamos valorizar essa vida. Nosso Deus, Ele não desistiu de nós. Muitas mulheres, famílias, né, que a esposa engravida, e às vezes descobre que o fetozinho está com algum problema, irmãos, decide abortar. E vai nascer com alguma síndrome, ou anencéfalo, né, sem o cérebro, né, o cérebro, vamos dizer assim, sem estar se desenvolvendo como deveria estar se desenvolvendo. Descobre que a criança está com algum problema, ó, tira, porque eu não quero problema, né? Não quero filho especial. E aborta. Hoje ele aborta por menos, né? Ela imagina muitas vezes quando descobre, né? Mas Deus, irmãos, não fez assim não. É por isso que a gente é contra o aborto. Porque Deus sabia o que eu ia ser, o que você ia ser, o que o ser humano ia se tornar. Ia ficar defeituoso, mas Deus disse: eu não vou abandonar o meu filho que eu criei. Não vou. Eu vou insistir com ele até o fim. E está aí, irmãos, o resultado. Uma família que ama a Deus. Amém? Então louve a Deus pela tua vida. Se você nasceu para só sofrer, ela só nasceu para sofrer. Não, meu irmão. Tem algo de Deus para você, um propósito, um objetivo de Deus, irmãos, para nós. Certo? E aqui surge uma geração a partir de Enos, que começa, meus irmãos, a invocar o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Certo? Que coisa tremenda. Os homens invocando, né, o nome do Senhor, apesar de sermos pecadores. Apesar de sermos pecadores. Agora vamos lá. Se viver, irmão, se nascer, aliás, é uma bênção, viver também é uma bênção. Não é só a bênção de nascer e ir para o mundo. É a vida. É aquilo que a gente pode desfrutar, irmãos, nessa vida.
Sete, irmãos, quando nasce, o filho que Deus deu no lugar de Abel, que Caim matou, a esperança de Eva se renova. Finalmente, Deus me deu mais um filho no lugar do que morreu. Muitas vezes isso acontece, pessoas que perdem filhos, aí descobrem que esse filho deixou um neto. E substitui, né? E se torna o que? A alegria. E se torna o consolo do coração do avô, da avó. Certo? Então aqui, ó. Nasce Sete. E Eva se renova, porque a culpa foi dela, irmão, tá de pedra. Ela que deu ouvido à serpente, não foi? E caiu e depois foi usada também para derrubar Adão. Certo? Mas aqui, ó, ela sente o amor de Deus. Deus não me abandonou, apesar do meu erro. Deus me deu um filho. Olha a Deus por isso. Amém? Mulheres, agradeçam a Deus o dom de ser mãe. Homens, né, o dom de ser pai. É bênção de Deus, irmãos. É algo maravilhoso. E a esperança se renova, e a alegria chega na casa quando a criança chega, né? E ela talvez olhou para Sete e pensou, será que ele é o prometido de Deus? Lá em Gênesis 3,15 Deus tinha falado para a serpente que vai nascer um da mulher, na Eva, e vai, ó, esmagar a tua cabeça. Deus falou para o diabo. Aí quando nasce Sete, talvez ela pensasse, né? Será que é esse que vai esmagar a cabeça do diabo? E ela estava certa, mas ele começa. Quem vai esmagar finalmente, sobretudo, né? E definitivamente é Jesus, que é descendente de Sete, certo? Mas Sete já começa ali, ó, gera um filho, o filho que nasce começa a adorar a Deus, ou seja, começa a cabecinha da serpente, ó, ser preparada para o último golpe. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque a obra de Deus, irmãos, ninguém para. E louvado seja Deus que Ele não nos abandonou. Ele levanta então Enos, depois de Sete, o reformador do culto a Deus. Começa, vamos de novo, voltar a adorar ao nosso Deus. Agora vamos dar uma olhada nessas pessoas aqui, irmãos. Porque a mensagem hoje é como estarão vivendo aqueles que Jesus vai arrebatar. Quando for no dia da sua vida, amém? Nós lemos aqui sobre Enoque. De todos aqui que vai se destacar, Enoque e depois Noé. Os dois começaram a andar com Deus. E talvez nesse tempo Adão fosse vivo. E ele olhou para esse filho, Enoque, e talvez tenha dito assim, meu Deus do céu, eu não sabia que era possível ter tanta comunhão com Deus, como eu tinha lá no jardim. Adão perdeu aquela comunhão. Mas talvez, se ele tivesse vivo aqui, ele olhasse para Enoque e disse, meu Deus, como esse bisneto aí, tataraneto, né? Ama a Deus, busca a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Enoque andou com Deus. E diz que Enoque agradou tanto a Deus, está em Hebreus 11, 5 e 6. Que Deus disse, ei meu filho, você não vai morrer não, ó. Eu vou te arrebatar. E Enoque, irmãos, antes de ser arrebatado, Judas, carta de Judas, ele vai dizer que Enoque profetizou. E qual foi a profecia de Enoque? Que Jesus voltará. E o Senhor virá julgar os ímpios. Olha aí a profecia escatológica dele, falando do fim dos tempos. Isso, irmãos, no começo do mundo. Já havia a promessa de que viria alguém que iria pegar os ímpios e condená-los, se não se arrependessem. E Enoque pregava isso, anunciava e andava com Deus e agradou tanto a Deus, irmãos, que não morreu. Deus levou para si. Talvez ele estivesse pregando e na hora da pregação ele tum. E diz o texto aqui que procuraram Enoque. Cadê Enoque? Sumiu? Como pode? Mas não viram mais, irmãos. Ou seja, Enoque, é por isso que Enoque é um tipo do crente que vai ser arrebatado, irmãos, quando Jesus voltar. Porque ele foi arrebatado. Porque ele anunciou a vinda de Jesus e sumiu. Ora, será desse jeito, irmãos. Eles que pregam a vinda do Senhor são fiéis. Talvez naquele grande dia que ele voltar, vão estar pregando. E de repente, vão subir. Tchau, adeus, mundo cruel. Tchau. E acabou-se, meu irmão. Já parou para pensar nisso? É isso que vai acontecer. Está, ó, figurado aqui, irmãos, na história de Enoque. Então, como é que esses crentes que amam a Deus vão estar vivendo, irmãos, quando Jesus voltar? Pregando o Evangelho, andando com Deus. O que é andar com Deus? É perseverar na oração, como aquela viúva da primeira pregação,
que o juiz era mau, mas não estava nem aí, ela insistiu. A viúva representando ali a igreja, que busca a Deus apesar do mundo ser mau. Enoque, irmãos, estava andando com Deus. Qual era o culto que Enoque fazia a Deus, irmãos? Era o culto de acordo com a luz que ele tinha. Por exemplo, Deus mandou guardar o sábado, está lá em Gênesis. Que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E Deus mandou que o homem descansasse. Enoque, todo sábado, era só louvor e adoração a Deus, como a gente faz no dia de domingo. Ou era para fazer. Esquece tudo, nem entretenimento, nem trabalho, nem nada. Vamos adorar a Deus. Claro que tem gente que tem que trabalhar. Mas se for o caso, tira o teu sábado aí. E o teu sábado pode ser no domingo, na segunda, na terça, na quarta. É aquele dia que você tira para buscar a Deus. Amém? Esse era o culto de Enoque. Enoque também nesse dia, que ele descansava com o Senhor, ele ofertava como Abel ofertou. Enoque, irmão, se casou, marido de uma só mulher, provavelmente, porque Deus mandou casar com uma só mulher. Foi Lameque, descendente de Caim, que começou com 2. Mas o verdadeiro crente só tinha uma mulher. Abraão casou só com Sara. Isaac só casou com Rebeca. Nasce Jacó, a escolha foi tudo, foi 4. Mas não era assim no começo, não. Não seja Jacó, não, viu? Seja o Isaac, só quis uma. A minha amada acabou. O que é isso, irmãos? É os crentes que conheciam a verdade de Deus e praticavam. E quem não queria praticar, fazia o errado, que nem Jacó. E aí sofreu, meu amigo. Não foi pouco, não. Era briga direta essas 4 mulheres em casa, viu? O negócio era bravo lá. Mas vamos lá, meus irmãos. Os crentes estarão assim, buscando a Deus, andando com Deus, orando, guardando o seu sábado, ou o seu domingo, a sua terça, tirando tempo para buscar a Deus, adorando a Deus com ofertas, que nem Abel. O que mais? O casamento, certo? O casamento com uma só mulher, né? Com uma só pessoa. A pregação, invocando o nome do Senhor igual a Enos publicamente, pregando o Evangelho. Esses aí, irmãos, são os que Jesus vai levar. Os que são fiéis à sua religião e à religião verdadeira. O que ele fazia aqui, irmãos, é o que a gente deve fazer hoje. Casar com uma só mulher, ofertar, tirar um dia para o Senhor, invocar o Senhor publicamente. É o que a gente faz hoje? Ou deveria ser, né? Então, preste atenção que é a mesma religião. E será a mesma do dia que Jesus voltar. Mas, claro, hoje está melhor organizado. Hoje tem Santa Ceia. O prometido, né? Enoque tinha fé que Deus viria. O prometido que havia de vir para Enoque já veio. O nome dele é Jesus Cristo. Hoje já está tudo organizado, irmãos. Mas a fé é a mesma. Amém? A fé é a mesma. No grande dia da vinda de Jesus, a gente vai estar desse jeito aqui. Adorando a Deus, cultuando, servindo a Deus em casa, na rua, no trabalho. A vida normal. Passando pela vida, irmãos, normalmente. E é interessante que de todos aqui, depois você pode ler com mais calma em casa, sabe quem foi, irmãos, que viveu menos? Dos 10, tem 10 aqui. Sabe quem foi que viveu menos na terra, irmãos? Enoque. Acredita? Os outros 900 anos, 800, 700, e Enoque, que viveu menos, 365 anos. Ele e outro, ele, né, no caso, viveu menos. Ou seja, uma pessoa que passou rapidamente pelo mundo. Mas meu amigo deixou ali um legado. Passou e fez história. Passou e deixou a marca dele de homem de Deus, de mulher de Deus. Estes, irmãos, é como estarão vivendo no dia da vinda de Jesus. Homens que viverão a vida, irmãos, intensamente com Deus. E ainda que morra cedo, morra com 10 anos, a criança, ou com 20, ou com 35, ou com 40, mas o tempo que viveu aqui, viveu para louvor e glória de quem? De Deus. É assim que eu e você temos que viver nesse mundo. Porque os outros viveram muito tempo, anunciaram, né, as verdades lá no jardim, e fizeram mais o quê? Tiveram filhos e filhas, e depois morreu. Deixou o quê no mundo? Só um menino. A pessoa, aquela pessoa que passa pela vida, deixa uma ruma de menino e morre, né? Misericórdia. Pois é. E aí, morreu. E aí?
Ficou o quê? Qual foi a herança que ele deixou? O menino. Os outros cuidar. O governo cuidar. Pois é. Tem gente que é assim, irmãos. Vai passar pela vida, a única coisa que vai deixar é um bocado de menino. E às vezes nem isso. Passa, morre, ninguém notou. E aí? Cadê? Fez o quê? Irmãos, vamos fazer as coisas enquanto a gente está vivo. Amém? Depois que você morrer, eu, ó, não dá mais para ajudar filho, nem mãe, nem pai. Dá não, meu irmão. Quer ajudar sua mãezinha? É muito lindo quando eu vejo a irmã Helena ver, quando vai lá para a mãezinha, né? A irmã Conceição também, de vez em quando, vai visitar os pais. Quer ajudar a velhinha, o velhinho, meu amigo, enquanto está vivo. Olha lá, está passando necessidade, está passando fome, sei lá, a geladeira está mais para lá do que para cá, está caindo aos pedaços. Dê a geladeirazinha nova para sua mãe, para o seu pai. É um filho que está num momento de dificuldade, chegue e ajude. Você pode fazer isso hoje, certo? Como eu sei, irmão França, né, que ela está ajudando a filha dele, que dá para ter bebê, já teve, meu irmão? Já? Teve? Ô, glória. Nasceu quando? 10 dias, velho, então parabéns, o netinho, né? Aí, rapaz, nem de nada, né? É para louvar a Deus, meu irmão. Aí eu tô falando porque eu sei que o França está ajudando ela financeiramente nesse momento, né? Ajudando. Eu vou nem falar porque ele não deu permissão, né? Mas ajuda ela, certo? E tá certo, irmãos. Se a filha tá precisando, se não precisar, tudo bem, não precisa, né? Deixar o amor, o carinho ali e tal. Aí financeiramente está precisando, ó, chegue e ajude. Pronto. Certo? Então, enquanto você está vivo, faça o bem pelas pessoas. Porque depois que morrer, ó, ou a pessoa morreu ou você, né? Acabou-se. Uma das coisas que os velhinhos fazem, né? Pessoas que vão morrer, que deixam parentes aqui que estão, vamos dizer assim, começando a vida, o pedido deles, irmão, no leito de morte é: cuide do meu filho, né? Cuide da minha filha. Meu irmão, porque sabe que não vai dar mais. Tá certo? Enquanto você tem vida que Deus lhe deu, cuide da sua família, dos filhos, dos seus pais, enquanto estão velhinho, ó. Faz de tudo para abençoar. É assim que os crentes vão estar vivendo, irmãos. Igual Enoque. Enoque passou bem rapidinho pela vida, mas deixou a marca dele. E sabe o que foi que ele fez, irmãos? Casou. Teve filhos. E o mais novo a casar. Sabe quem foi o mais novo a casar aqui na história? Enoque. Enoque disse esse negócio: eu vou fazer uma faculdade, eu vou esperar ter 30 anos. Ó, meu amigo, não sei nem quando é que eu vou morrer. Arrumou logo uma mulher, casou e foi o primeiro a ter filho. E aí atrapalhou esse menino, esses filhos, né, que nasceram. Atrapalharam Enoque de servir a Deus, irmãos? Não. Aí foi que ele começou a andar com Deus mesmo. Falo isso porque, dentre nós, irmãos, tem pessoas que culpam. É um filho que é problemático, que é recém-nascido, que é isso, que é aquilo e tal. É a família e não faz a obra de Deus, como deveria fazer. E coloca o culpa, às vezes, na criança que nasceu. Engraçado, Enoque não teve isso, meu amigo. Foi o primeiro. Vou logo casar, não sei quando é que eu vou casar, vou deixar um bocado de menino, sim. Aí para servir a Deus. E Enoque, ó, casou, gerou filhos, trabalhava e andava com Deus. Para que vida melhor que essa, meu irmão? É assim, irmãos, que os crentes vão estar vivendo uma vida intensa, amando a Deus e amando o próximo. Viva a sua vida, certo? Não viva só para as pessoas. Às vezes os pais só vivem para os filhos. Esquece a sua vida. Aí é problema da filha, do filho, é do genro, é da nora, é do irmão, da irmã. E você? A hora o dia vai chegar, o seu dia, né? E se embora, e aí? Passou pela vida, nem desfrutou. Às vezes tem um dinheiro, às vezes tem bens, e não curte o que Deus deu. E morre, ó. Fica aí para a família brigar. E aí, vale a pena? Não, irmãos. Quem vai ser arrebatado naquele dia, irmão, vai desfrutar a vida de maneira intensa. Vai para a sua praiazinha, tá certo? Vai passear, mas no dia do culto tá lá buscando a Deus, adorando. Aonde for, tá fazendo a obra de Deus. Vai se casar, vai gerar filhos e vai ser feliz.
Amém? É isso que Deus tem para você, essa felicidade. Não viva, irmãos, só para resolver o problema dos outros, não. Deixe seus filhos, ó, quem é pai, mãe aí, resolver o deles. Você só intervém, claro, se for caso de violência, é uma forma muito séria. Aí, claro que tem que intervir, né? Mas não sempre, ó, vá resolver, meu filho. Ah, vou sair, vou passear, vou deixar o neto aqui com o avô, com a avó. Negativo. Hoje não, hoje você vai levar. Leve, eu que vou sair. E pronto. Quando não der para ficar, não fique. Deixe isso bem claro. Por quê? Porque nós, irmãos, temos que viver nossa vida. A gente não deve viver só para os outros, não. Casou, meu filho, cresceu, cuide da sua família, da sua vida. Porque eu tenho também a minha vida. Tem que cuidar do marido da esposa, tem que cuidar das coisas que tem. Né? Às vezes uma casa, um bem, do trabalho, pronto. Tenho que sair também para dar uma, né, descansada, desopilada, viajar um pouquinho para uma praiazinha, sei lá. Fazer aquilo que eu gosto, assistir um joguinho, pronto, meu irmão. Certo? Viva, meus irmãos, a sua vida. Os crentes vão estar desse jeito. Não acho que os crentes vão estar no mosteiro, tudo escondidinho lá, só orando. E o mundo aqui fora deitando e rolando, não. A gente vai estar aqui no meio do mundo deles, meio dos pecadores. Trabalhando, se casando, gerando filhos e adorando a Deus. Amém? Amém. Viva a sua vida. Preste atenção nessa mensagem. Ó. Viva a sua vida para a glória de Deus. E desfrute, meus irmãos, da sua vida. Vá, ó. Dá uma descansada, sair, relaxar. Chama um amigo. Se não tiver uma mulher, um marido, né? Chama alguém, ó. E vai descansar, meu amigo. Por quê? Porque Deus lhe abençoou com alguma coisa. É para você. Não é só para os filhos, não. Os filhos vão receber quando você morrer. E claro, você está precisando em vida, não ajuda. E o resto é seu. Certo? Então desfrute a vida. Viva a sua vida e uma vida de qualidade. Nesse mundo e uma vida de qualidade espiritualmente falando, meus irmãos. Em nome de Jesus, já vou encerrar. Talvez essa seja a última mensagem, não sei, sobre essa série de mensagens, né? De como estarão vivendo aqueles que Jesus vai arrebatar, meus irmãos. E a mensagem dessa noite é que você faz parte da família de Deus. Daquele povo, né, que escolheu amar a Deus. E o primeiro que Deus quer fazer feliz é você. Amém? Não vai viver só para os outros, não. A gente ajuda. Em sua vida. E se deixar, meu amigo, ó, os filhozinhos montam em cima. Sei disso, na própria família tem, na minha, né? Monta mesmo, acabou-se, meu amigo. Aí ensine eles a viver a vida dele. Ah, meu filho, eu cuido da minha. A gente, final de semana, uma vez no mês, viu? E não adianta ir lá para casa todo final de semana, não. Eu quero estar com meu marido, minha esposa e meu filho. Lá em casa, irmãos, é dia de sábado, tirando a reunião aqui das senhoras, irmãos, é só eu, aquele e o irmão, é mais nada. Nem da família eu quero lá. Só às vezes quando vê uma visita, como veio ontem, tudo bem, mas para estar lá todo final de semana, meu amigo, ó. Ah, cuidar da sua vida, vá. Eu quero viver a minha aqui com a minha esposa. Já passa a semana toda trabalhando, é igreja, é trabalho, secular, é tudo, meu amigo. Ainda mais no final de semana, meu amigo, né? A senhora, né? E expulsa mesmo, irmão. Tá certo, é? Isso é viver, irmãos, uma vida de qualidade. Deus é bom, meus irmãos. Não acho que Deus se preocupa com você só com a sua vida espiritual, não. É com a sua vida sentimental, como é que está seu coração. Se está apaixonado, se está magoado. É. Deus quer ver a gente feliz em todas as áreas. Amém. Sua saúde física. Pronto, sabe ver que sou família, né? Mas o que, né? Pois é. Certo? Ó, viva, meus irmãos, uma vida para a glória de Deus. E não se esqueça dessa mensagem. Deus se preocupa com você em todas as áreas. Se a sua saúde está boa, se seu coraçãozinho está legal, está amando, né? Está sendo correspondido, né, irmãos? Deus se preocupa com tudo. Se você está feliz no seu casamento, com a família, em casa, na igreja, e Deus quer tratar tudo isso, ó, e vai tratar, e estará tratando naquele grandioso dia que Jesus voltar. O próprio Jesus vai estar cuidando da sua igreja, irmãos, através da sua palavra, das pregações. Amém? Eu estou falando para os irmãos tomarem atitudes, viu? Tome atitudes, viva uma vida para a glória de Deus. Tome atitudes.
Por quê? Porque o tempo vai passar, né? E para Enoque passou e passou ligeiro. Oh, e morreu. E se Enoque não pregasse? E se Enoque não cuidasse logo de casar e ter filhos? E aí? Ia passar para a vida, ia deixar ninguém. Não net, ninguém, meus irmãos. E não é um chamado dele. Tem pessoas que Deus usa, chama para não casar. Caso de Paulo. Paulo não casou não, mas foi decisão dele. E foi a bênção de Deus. Mas a maioria, irmãos, Deus quer dar família, Deus quer abençoar, Deus quer trazer felicidade. Amém? Amém. Então faça isso em nome de Jesus. Porque um dia a morte vai chegar. Um dia chega, meus irmãos, mas quando chegar a gente possa ter feito bem nessa terra. Vivido felizmente, né?